Os brasileiros viram a chapada que BM Samuel deu ao membro que estava a dormir. Vocês sabem qual foi a reação dos brasileiros quanto a essa ação do BM Samuel? E os brasileiros ficaram surpresos quando ouviram que a igreja de BM Samuel foi encerrada pelo governo. Fica aí, vamos falar sobre isso hoje, logo após a vinheta. Nkundi kolele mono fiochikaka nteze elencado. Pessoal, hoje eu vou contar para vocês sobre a reação que os brasileiros tiveram em decorrência da chapada que o BM Samuel deu ao menino que estava a dormir, ok? E vamos reagir também ao pedido de perdão que o BM Samuel fez, né? Na live de domingo, do último domingo, Trevas e Luz. E fica conosco até o final para você entender bem sobre todas essas questões, ok? Para você que tem curtido nosso conteúdo, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like. No último vídeo teve menos comentários. Vou passar a pedir para vocês de novo comentarem, pessoal, qualquer erro, qualquer questões que vocês quiserem colocar e implementar no vídeo. Comentem, pessoal, ok? Isso tem ajudado bastante o nosso canal a crescer. Bom, pessoal, o vídeo do BM Samuel, pessoal, teve uma repercussão internacional, ok? Um dos amigos meus, a quem eu gosto de conversar muito, ele está aqui no Brasil também, e um dos nossos amigos em comum mostrou para ele o vídeo do BM Samuel dando a galheta no menino que estava a dormir. O brasileiro não sabia que o BM Samuel era angolano, que o vídeo se tratava de uma igreja em Angola, ok? Então essas chapadas mundiais foram parar longe. Quando o camarada mostra o vídeo para o meu amigo falou, deu risada primeiro e falou, em Angola, esse pastor é um pastor de Angola e essa igreja foi fechada. Primeiro ele assustou, como assim Angola? É Angola, é Angola, o sotaque está um pouco diferente. É mesmo lá, é mesmo em Angola, ele se chama BM Samuel e a igreja dele foi encerrada. Os brasileiros assustaram. Peraí, o que tem a ver a chapada que BM Samuel deu ao menino e a igreja ser fechada? Chapada ou qualquer outra agressão é um crime. Deve ser tratado com a pessoa física, a que nós chamamos CPF. Já a igreja é uma pessoa jurídica, tem um CNPJ. Não deveria ser tratado o caso da chapada em questão da igreja, ok? Daí eu fui confabulando com esse amigo meu angolano. Primeiro ele me repudiou, porque nós os crentes, nós não deveríamos estar comemorando uma igreja que se fechou. Até ali tudo bem, ele está certo. Porém, eu ainda, até ele mesmo, continuamos a achar BM Samuel um falso profeta. Essa questão eu ainda não mudei de ideia. A minha ideia, na verdade, o meu conceito já é um conceito formado, não é um preconceito, é um conceito formado. BM Samuel, na minha visão, é um falso profeta. Ponto. Até ali isso não vai mudar, tá? Mas vamos tentar tratar esse assunto com mais seriedade. O desenrolar da conversa que eu tive com esse meu amigo, eu vou colocar mais na parte final. Eu quero colocar o vídeo, pessoal, para vocês aqui. O vídeo do perdão do BM Samuel, tá? E eu vou falar mais sobre esse falso profeta nesse vídeo, ok? Deem uma olhada aqui. Sunday, eu estava a repreender um filho meu. I was rebuking a son of mine. E o jovem dormia. Todos que assistiram a live ou estiveram no culto sabem como isso acontecia. And the boy was sleeping. O profeta estava lá à frente a pregar. Prophet was preaching. O Espírito me tirou do altar. The Spirit took E eu me from saí the do altar. altar. I came from the altar. Vocês viram, começava a andar, perguntar, pai, o que você quer? Estás a me levar I aonde? was asking, where do you want to take De uma me? vez encontro nosso querido irmão dormindo. And I found the brother sleeping. E o que eu fiz What I did não é errado. is not wrong. O errado The mistake foi a ação que eu fiz. was the action or the way I did it. Expulsar alguém por dormir na igreja não é errado. To take someone out of the church because he's sleeping is not wrong. Você não pode vir dormir na igreja porque a igreja não é um quarto. You cannot come and sleep in the church because church is not a room. Mas a atitude na qual eu apliquei é errada. But the, Qual é a atitude errada que eu what apliquei? was the attitude? Que morra então a tal tua mãe. May die. Jesus está a lutar pela vida das pessoas e eu estou a declarar morte. Jesus is dying for people to live. Am I declaring death? Foi mesmo muito errado. That was wrong. Por isso eu That's tinha why. vindo na sociedade angolana e vou novamente digo,
povo angolano. I came and I said to people of Angola. Bom, como vocês viram, né? Ele disse que estava repreendendo um filho. E o Espírito estava levando ele à igreja para alguma coisa. Foi quando ele se depara com o menino e dá a galheta ao menino. Então, vocês já viram o vídeo da Chapada? Então vamos focar mais só nesse vídeo, ok? Um querido irmão estava a dormir. Espera aí, calma aí. Se o BM Samuel dá Chapada é um querido irmão, imagina o que ele faz com alguém que não é querido dele. Se uma pessoa que ele acha querida, ele dá Chapada, imagina alguém que não é querido. Ponto. Essa é a primeira pergunta. Ele fala um querido irmão. Esse querido está sendo falado forçado por hipocrisia ou ele está mesmo a dizer que o menino é querido? O querido já levou uma chapada. Imagina nós que discordamos dele, ok? É engraçado que a chapada e a expulsão da igreja, ele diz que não fez errado. Ou seja, não foi errado expulsar o menino e dar chapada no menino, ok? Vamos continuar assistindo. Foi mesmo muito errado. That was wrong. Por isso, eu That's tinha why- vindo na sociedade angolana e vou novamente digo povo angolano. I came and I said to people of Angola. Expulsar ele da igreja não foi errado. To take him out of the church, that was not a mistake. Na casa do meu pai não se dorme. In the house of my father, you cannot sleep. Na casa do meu pai não se dorme. No, it's not a place for you to sleep. Mas a maneira na qual eu falei But the way I spoke, foi errado. that was wrong. E honestamente, do fundo do coração, And honestly, the deep of my heart, eu já pedi desculpa ao rapaz e à mãe. I asked forgiveness to the boy. Tive a oportunidade de falar com eles. I had the opportunity to speak with him. Eu queria até fazer gravação. I even wanted to record. Mas a mãe me pediu, por favor, BM Samuel. But the mother asked, please BM Samuel. Não estou muito bem para não consigo enfrentar câmaras. I cannot face cameras. Estamos a dar a nossa assistência da maneira que nós podemos. We are assisting the way we always do and we can. Eu peço as sinceras desculpas à sociedade angolana I ask forgiveness to the society of Angola pelo choque que eu vos dei. for this embarrassing situation I have created. Não foi intencional. That was not intentional. A pessoa, quando está a falar debaixo da raiva, ela não controla as palavras. When a person is under anger, does not measure his Eu já words. estava nervoso por causa da atitude que o rapaz fez. I was already angry because of the action of the boy, E esta minha atitude foi infeliz. and that A expulsão da igreja também não foi errada. Para ele, até o momento, tudo certo. Só essa questão que eu não tinha falado, e eu percebi depois que ele falou, porque ele falou muito rápido, que morra a tua mãe e você também, que morra você e a tua mãe. Pessoal, isso é muito grave. Por isso que eu continuo reafirmando. BM Samuel é um falso profeta. Embora ele tenha se arrependido, tudo bem, ele pediu perdão por isso. Mas pela chapada, não. Não sei se vocês perceberam. Pela chapada, não. Por expulsar o menino da igreja, não. Só pela questão de desejar a morte à mãe. Primeiro, a mãe está doente. Desejou a morte da mãe e do menino. E ele diz que ele pediu perdão por conta de desejar a morte à mãe e não ao menino. Ele desejou morte para os dois. Porém, pediu perdão só para a mãe e não para o menino, ok? Então, esse é o único erro que BM Samuel acha que cometeu, ok? Cada um tira suas próprias conclusões, ok? Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado. Estou aqui para dizer o que eu acho, tá? Eu acho que é um falso profeta e vamos à briga, vamos a conversa que eu tive com esse amigo meu, ok? Primeiro ele começa dizendo que o Estado é laico. Você não poderia estar a favor do governo. Em primeiro lugar, eu não estava a favor do governo. Eu só estava me posicionando contra as posições de BM Samuel e eu continuo achando até agora que a igreja dele é de falso profeta. Eu prefiro que uma igreja dessa seja fechada. Embora a Bíblia não tenha base para dizermos que devemos fechar igrejas de falsos profetas. Porém, também o contrário não é positivo. Também não tem bases bíblicas que diz que as igrejas dos falsos profetas devemos apoiá-las. Também não existe essa questão. E eu estava a debater com meu amigo sobre essa questão. Quando ele diz que o Estado não é laico e o Estado deveria seguir a lei, primeiro, eu não tive acesso ao documento que fechou a igreja de BM Samuel. Supomos que foi pela atitude dele. Porém, o fato mesmo em questão do porquê a igreja foi fechada, não sei se é por questão documental, questão de bombeiro, questão de algum regulamento que a igreja tem e não está de acordo. Só sei que foi fechada logo após o ato da chapada e das ações que BM Samuel teve com
o membro, ok? Aí ele me faz essa pergunta: é motivo de fechar a igreja? Não, não é motivo. Só que aí ele me fala, mas o Estado é laico, por que, que o governo fechou a igreja? Você precisava tratar essa questão. Pessoal, nós todos somos angolanos. Aí ele falou, um dia esse mesmo Estado vai fechar a nossa igreja. E eu não duvido. Se o nosso Estado fechar a nossa igreja, porque a nossa visão da nossa igreja é que é uma igreja pautada na palavra, que é uma igreja que leva realmente pessoas ao arrependimento. É uma igreja que pastores não batem membros dentro da igreja, pastores não falam muitas baboseiras que o BM Samuel fala. Muitas delas de propósito, porque ele tem o seu interesse em ser famoso. Vamos supor, por que eu tenho um canal? Por que eu peço live? Porque eu sou empresário. Eu quero ser notado para vender o meu produto, ok? Diferente de um pastor que quer ser famoso, mas a palavra de Deus ele não vende. Eu não vejo BM Samuel vendendo a palavra de Deus. Eu vejo ele indo em podcasts, falando de mãe do Mano Chaba, falando em coisas que... O que ele quer? Notoriedade. É o que nós estamos a fazer aqui. Assuntos do momento para quê? Nós temos um fim. O meu fim como empresário é fazer publicidade, vender produtos, fazer a minha empresa crescer, ok? E fazer pessoas também crescerem, porque eu tenho um plano de vender cursos. Eu tenho um mero trabalho profissional com YouTube, TikTok e whatever. Profissional, ok? E o BM Samuel, qual que é o papel dele com o YouTube? É ser famoso para tirar os proveitos que ele tem tirado. Ponto. O Estado é laico, não deveria fechar a igreja. Pessoal, o nosso Estado não segue lei. Infelizmente, quem é angolano sabe, se o nosso governo chegar e falar, vamos fechar essa igreja hoje, eles vão fechar a igreja. Eles são arbitrários, ok? Eles são prepotentes, ok? Eles chegam e batem de frente. E não tem como. Quando eles colocarem as tropas deles na frente da igreja, não tem ninguém que vai se opor ao Estado. O nosso Estado, infelizmente, é esse Estado que quando olha para um presidente como Ian Kama, que chegou lá em Angola, para um político como Venâncio Mondlane, eles chegam no aeroporto e falam... Bom, pessoal, continuando, a carga do telefone acabou. Então, continuando, se líderes mundiais ou líderes africanos e líderes da América Latina foram barrados no aeroporto, quem somos nós? Entendes? Então, a gente precisa ter cuidado e escolhermos a guerra que nós queremos lutar, ok? Porque todos nós aqui fora da Angola estamos infelizes com a forma que está sendo conduzida o nosso país. Porém, quando dizem que vocês precisam combater, vocês precisam rebater o vosso governo com base na lei, a própria lei que estão a pedir para a gente combater é uma lei que não é respeitada por eles, muitas das vezes, ok? Então, por isso que existem vários ativistas, né? Tem ativistas que, por conta de estarem já muito nervosos, como o Wilson Papo Reto, vocês viram que ele falou a semana passada, a ministra, ok? Muitos angolanos gostariam de fazer aquilo, só que cada um é cada um luta a sua guerra, ok? O meu objetivo hoje é, em curto a médio prazo, não a longo prazo, em curto a médio prazo, pegar os meus negócios no Brasil e estender para Angola. Então, eu vou bater de frente? Faz sentido eu, como empresário, bater de frente com o governo? Não. Embora aqui, no churrasco, numa roda entre amigos, eu gostaria de falar da forma que um gangsta, um Wilson Papo Reto fala, né? Ali no nosso ambiente. Mas a imagem que eu quero transmitir para o meu público, para quem me segue, é uma imagem diferente. Eu vou trazer os assuntos com um tom leve de sarcasmo. Vou fazer o povo rir. Muitos riem nos meus comentários, tá a ver? Pela forma que eu falo. Então, eu não vou chegar aqui, por exemplo, e ofender. Por quê? Porque eu tenho filho. Eu não vou querer que os meus filhos venham um dia, daqui a alguns anos, porque esses vídeos ficam na internet. Não vou querer ver o meu filho a ver um vídeo do pai dele a ofender nas redes sociais. Até porque o pai dele é cristão, o pai dele é uma pessoa educada, pelo menos quer passar essa imagem para vocês. Então, cada um tem o seu perfil, ok? Então, o nosso governo e governos africanos no geral ainda não estão preparados para essa conversa, ok? Ainda são governos que se apoderam da autocracia, são governos autocratas, ok? Eles usam da força para governar, eles usam da força para liderar. E nós que estudamos um pouco sobre liderança sabemos que essa forma de liderar, a geração de hoje, as nossas gerações já não estão acostumadas, eles já não aguentam mais muita pressão, ok? Mas infelizmente o tempo passa, mas os nossos governantes são os mesmos de 50 anos atrás.
Ou seja, muitos deles estão caducados, muitos deles falam de forma autocrata, falam de forma prepotente, falam de forma que machuca mesmo, né? De forma que não deixa nós, os jovens, confortáveis com a forma que eles falam conosco e nos lideram, ok? É mais ou menos isso que eu quis trazer. É um assunto muito complexo para trazer em um vídeo de 10 a 15 minutos, mas creio que terei oportunidades de fazer lives, de conversar em fórum apropriado para conversas mais longas, ok? Mas esse foi o vídeo de hoje. Para você que tem curtido, curte, se inscreve no canal, deixa um comentário, ok? Tamo junto e vamos crescer juntos. Valeu!